Olá, tudo bem? Sou o professor Simão Haddad do Bike Kids e venho aqui hoje para te ajudar na sua jornada com sua criança para pedalar sem rodinha, para que seja fácil e prazeroso para ela e em segurança para você, pai, que está aí nessa jornada. O episódio de hoje a gente vai falar sobre capacete e eu gostaria de começar falando sobre uma polêmica de usar ou não o capacete. O que você acha? Então, o capacete, ele não é de uso obrigatório nas grandes cidades, de uso urbano, né? Então, já nas competições, em todas as competições, ele é de uso obrigatório, né? Então, o que acontece? A grande maioria da população acredita que o capacete te protege de qualquer tipo de acidente, enquanto que isso não é verdade, né? O capacete foi feito para te proteger das quedas onde há uma falha humana, por exemplo, ou quando você herda o tombo de alguém que está na sua frente, né? Então aquele simples tombo, aí sim o capacete vai te proteger. Então, por exemplo, um acidente que envolve um carro, um caminhão, uma moto, o seu corpo está totalmente desprotegido. Então acontece de ter, inclusive, óbitos mesmo você estando de capacete. Então as pessoas têm essa visão errônea de que o capacete protege 100% de tudo, e enquanto que não é verdade. Então é preciso que a gente se conscientize da importância do capacete, porém a população precisa de compartilhar a rua, né? Do maior para o menor, né? O caminhão proteger o carro proteger o motociclista proteger o ciclista e o ciclista proteger o pedestre. Então é um protegendo o outro. E isso acontece nos países, em outros países da Europa, por exemplo. Então na Holanda, todo mundo pedala sem capacete. E há um compartilhamento, é um senso entre motoristas e ciclistas e pedestres, e todo mundo se dá bem. Dificilmente acontece um acidente lá, né? Então é preciso que a gente pense bastante sobre isso antes de começar a falar sobre o capacete. Os capacetes mais modernos, ele tem um sistema tecnológico muito interessante que eu trouxe para vocês, que chama MIPS, né? Que nada mais é do que o Sistema de Proteção de Impacto Multidirecional. O que é isso? Esse MIPS, Sistema de Proteção de Impacto Multidirecional. Então, eu trouxe aqui um capacete, né? Esse é o capacete que eu tenho utilizado atualmente. E esse MIPS, ele faz com que ele tenha uma parte de plástico interna que ele faz com que o capacete deixe uma folga para você, no caso de um acidente, de 10 a 15 milímetros. Então sua cabeça fica e o capacete gira, e isso vai absorver muito mais o impacto no caso de um acidente e você bater a cabeça no chão, né? Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Então aqui está o plástico. E aí, esse é o sistema mais novo, né, de proteção. Então, tipos de capacete. Nós temos hoje vários tipos de capacete no mercado, né? O capacete de estrada, que é esse modelo de capacete. Nós temos os capacetes para mountain bike. Nós temos os capacetes para uso urbano. Nós temos os capacetes para quem faz triatlon. E temos também os capacetes para quem faz downhill, que é aquele capacete fechado, onde parece um capacete de moto que protege muito mais, porque ele ajuda e muito quando você está em altas velocidades, né? Então é importante definir qual que é a modalidade que você ou seu filho vai estar praticando, para aí sim a gente partir para escolher a escolha do melhor capacete. Quando a gente fala de capacete, a gente precisa entender o tamanho do capacete. Qual é o tamanho do capacete adequado para o diâmetro da cabeça do seu filho? Então como é que a gente mede? A gente pega uma fita métrica e vai medir a circunferência da sua cabeça, e aí a gente vai descobrir qual é o tamanho
do capacete, né? Isso tem PM ou G, ou a gente tem de 54 a 62 centímetros. Como que eu vou descobrir isso? Bem simples. Então, dentro do capacete, ele tem aqui as medidas. Ele vem com as medidas. Ó. Esse aqui vai mostrar mais facilmente. Aí, aqui, ó. Então, dentro do capacete possui, né, essa medida do tamanho. Pode ser PM ou G, ou de 54 a 62 centímetros. A gente precisa de posicionar esse capacete da melhor maneira possível na cabeça, né? Então não dá para simplesmente colocar o capacete e pronto. Então a gente precisa de ajustar ele corretamente. Então o primeiro passo é você colocar o capacete na cabeça e fazer esse ajuste na lateral, onde, bem simplesinho, você vai ter que colocar mais próximo da orelha, né? Ele tem um ajuste aqui para baixo ou para cima, e aí você tem que colocar ele o mais próximo da orelha possível, né? Alguns capacetes, os capacetes mais modernos, ele tem uma regulagem aqui atrás. Então, feita essa regulagem, observe que mesmo o capacete ainda não afivelado, ele está totalmente preso na minha cabeça. Ele não sai, tá? Um erro muito comum que eu observo são as pessoas colocando o capacete muito para trás. E o capacete foi feito para proteger a testa, tá? Então, você tem que colocar o capacete sempre protegendo na horizontal e protegendo a testa. Uma vez feito esse ajuste na lateral, você vai afivelar e ele tem que ficar com mais ou menos um dedo de folga para que você consiga conversar, beber água, enfim. Se ele ficar muito apertado, você não consegue nem abrir a mandíbula. Tudo bem? Então, primeiro passo, fazer o ajuste na lateral. O segundo passo, fazer o ajuste aqui atrás da circunferência para que ele fique preso e, por fim, afivelar. Então, observe a catraquinha e ele vai fazer esse ajuste na circunferência da melhor maneira possível. Eu trouxe aqui um capacete, que é um capacete mais simples, né? Que é o capacete que a minha filha utiliza, né? Observa que o tamanho aqui já está em PM ou G, né, small, nesse caso aqui, aí aqui fala que ele é, né, no caso para criança, de 47 a 53 centímetros, que é o capacete já específico para criança. Poucas pessoas sabem que o capacete possui data de validade. Então, para a gente verificar a data de validade do seu capacete, observe na parte interna que vai ter um adesivo informando quando ele foi fabricado. Então, o prazo de validade do capacete máximo é 5 anos. Então, algumas empresas, algumas marcas pedem para que faça a substituição de 3 a 5 anos. Então, fica aí a orientação para vocês estarem cientes que o capacete tem esse prazo de validade. No caso de uma queda, o capacete pode parecer que esteja intacto. Então a parte externa do capacete pode ser que esteja intacto. E ele foi feito, o capacete foi feito para absorver esse impacto, né, do seu peso no chão. Então, provavelmente seu capacete vai estar quebrado, rachado pela parte interna. Então, eu vou contar para vocês um acidente que aconteceu comigo em 2013. Minha filha tinha 3 meses de idade. Então, a gente fazendo uma volta aqui, um grupo de amigos, nós estávamos finalizando um treino bem próximo de fechar o treino mesmo, e houve um acidente e eu caí com mais 3 ou 4 companheiros na ocasião, fraturei o quadril, né? Aí imagina, muleta, filha pequena, então foi bem complicado na época.
Só não houve nada muito grave comigo, mais grave do que isso, porque eu estava de capacete. Porque na ocasião, a primeira coisa que foi no chão, né, foi a cabeça. E logo em seguida o corpo, né? Fora as escoriações, que é básico de quando a gente cai. Então, o que acontece? O que eu preciso de mostrar para vocês? Que o capacete, né? Esse aqui foi, inclusive, o capacete da ocasião do acidente, né? Esse capacete está vencido, eu guardei ele aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês que você olhando para ele, ele tá inteiro. Porém, a parte interna do capacete, deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha só, a parte interna do capacete está totalmente rachada, ó. Ó. Então, olha o que acontece. Você olha para o capacete, ele está intacto, porém, olha isso. O capacete está totalmente destruído. Então, fica a dica para você, né? Isso aqui não serve para nada. E no caso de queda, substitua o capacete. Quando você vai viajar, como você faz para transportar o seu capacete? Você sabia que existem uns cases para capacete? Então, eu recomendo sempre você que viaja muito, a passeio, para competir, enfim, que você transporte o seu capacete dentro de um case. Porque pode acontecer de você colocar ele dentro da mala e durante a viagem, uma mala em cima da outra, pensa o peso e ele é muito frágil e ele vai chegar lá rachado e quebrado. Então, né, adquira um case e coloque seu capacete dentro. Quando eu viajo, eu sempre levo ele comigo na mão, que é mais seguro e eu tenho certeza que nada vai acontecer com ele. Então fica aí a dica, adquira um case para o seu capacete. Algumas pessoas me perguntam sobre o custo do capacete. Quanto custa um capacete? Então, nós temos capacetes simples, que vai lá custar 50 a 60 reais para uso infantil, por exemplo. Ou nós temos capacetes extremamente caros, principalmente com essa nova tecnologia, que é o MIPS, né? Que é o Sistema de Proteção de Impacto Multidirecional. Então, isso deixa com que o capacete fique bem mais caro. Então, de acordo com a sua disposição financeira, o quanto você quer investir nisso, né, eu recomendo que você compre um capacete que seja bom. Afinal, é a sua segurança, é o seu corpo, sua cabeça. Nós temos hoje no mercado uma marca que te dá 1 ano de garantia caso aconteça qualquer tipo de acidente. Então ele não te pergunta o que aconteceu, ele vai lá e substitui seu capacete. Então é importante que você, ao adquirir o seu capacete, observe, né, os prós e os contras. Então, né, se você vai fazer um esporte um pouco mais radical, que exige mais, então invista num capacete que seja legal. Alguns capacetes possuem também a viseira. Você já viu aqueles capacetes de viseira? Normalmente na mountain bike ele possui essa viseira. E aí o que acontece? Ela te ajuda quando o sol está muito forte, então você consegue ter uma visão legal, isso é positivo, porém te bloqueia um pouco quando você está, por exemplo, numa mata fechada, numa parte de que tem muito galho, e aí você não consegue, como a viseira vem aqui, você não consegue ver de onde está vindo o galho. Então acontece você, algumas vezes, já aconteceu comigo, de você bater a cabeça num galho, porque você não conseguiu ver o galho. Tá? Então a viseira é bacana, é importante, mas use, né, no lugar adequado. Agora voltando mais para a criança, então a minha recomendação é que você leve seu filho com você na hora de adquirir o capacete. Eu vou deixar aqui alguns modelos de capacete que tem um grafismo diferente, que tem um acessóriozinho diferente que fica mais chamativo. O capacete ele tem que ser prazeroso. Se para você às vezes é desconfortável, imagina para o seu filho. Então, leve a criança com você na hora de optar por escolher um capacete legal que tem diversas cores hoje, diversos grafismos e o tamanho, né, o diâmetro da cabeça da sua criança. Então, uma vez que ele escolheu, é muito mais fácil ele querer usar do que você ir lá simplesmente comprar e falar que esse é o seu capacete, né? Então, envolva a criança
nesse processo de adquirir o capacete. Explique para a criança, né, o quanto é importante ele estar de capacete. Então, é importante que a criança entenda por que ela está usando o capacete. Para que você não simplesmente não deve obrigá-la a colocar o capacete. Não, coloca o capacete porque você tem que estar de capacete. Não, explique para ela o porquê é importante, né? Ah, se cair, você vai bater a cabeça, isso vai te proteger, enfim, né? Essas são as sugestões de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí pra mim e compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, enfim, com a sua família, com seus parentes.